reportagem do jornal Estado de São Paulo nesta semana, que é muito importante, não só pelo fato em si apontado, descoberto, mas por tudo aquilo que esse tipo de coisa revela na administração pública brasileira, no estabelecimento de prioridades e no que tem acontecido por causa das tais emendas de relator. Vamos pegar um número aqui. Orçamento de 2022, orçamento de 2023, correto? Então nós temos em 2022, o orçamento aprovado pelo Congresso estabeleceu apenas para despesas com a gratuidade do programa Farmácia Popular, 2 bilhões e 40 milhões de reais, certo? 2,04. 2 bilhões e 40 milhões de reais. Isso para este ano, 2022. E aí, foram ver o que está no orçamento para 2023. O governo está estabelecendo um corte decidido pelo Ministério da Economia nesse programa, um corte de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, para este ano, o Farmácia Popular conta com 2 bilhões e 40 milhões de reais. Se o orçamento, pelo menos nesse ponto, for mantido como está na proposta do Ministério da Economia, for mantido pelo Congresso, cairá de 2 bilhões e 40 milhões de reais para 842 milhões de reais. Vamos repetir o tamanho do corte. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso aí representa mais do que 50%. São 59%. Cortaram mais da metade. Tem também saúde indígena, que é um item que consta no orçamento, porque é uma obrigação do governo federal garantir medicamentos e também alguns equipamentos necessários para o atendimento aos indígenas no que concerne à saúde, seja em crises, né, uma epidemia, um surto, ou para tratamentos convencionais, cotidianos, do dia a dia, socorro a mulheres parturientes, etc. Pois bem, este ano, a grana, o dinheiro para a saúde indígena, 1 bilhão 480 milhões de reais. Essa é a quantia que está à disposição neste ano para a saúde indígena. 1 bilhão 480 milhões de reais. Para o ano que vem, 610 milhões de reais. Um corte de 870 milhões. Estão tirando 870 de 1 bilhão 480, estão tirando 870 milhões. Corte na mesma ordem aí, percentual, 59%. 610 milhões no ano que vem contra 1 bilhão 480 neste ano. E Farmácia Popular, 2 bilhões e 40 milhões este ano. No ano que vem, 842 milhões de reais. Essas quantias, no caso da Farmácia Popular, elas têm uma importância inestimável. O programa Farmácia Popular ele tem uma importância inestimável, porque nós estamos falando de cerca de 21 milhões de brasileiros, 10% da população,
porque na verdade é um pouco mais do que 21 e tal, mas arredondando, 21 milhões de brasileiros são socorridos nesse programa, porque eles têm, por causa desse programa, por intermédio desse programa, eles têm acesso gratuito a medicamentos para tratamento de asma, hipertensão e diabetes. Não é brincadeirinha, não é um antitérmico, não é um negócio que combate ali os efeitos do resfriado, né? Ou da gripe, aquele incômodo da gripe. Não, não. São medicamentos para pessoas que sofrem com asma, hipertensão ou diabetes. Doenças que, se não tratadas, hoje você tem a possibilidade de que pessoas com esses problemas tenham uma vida confortável, sob controle, mas, convenhamos, sem tratamento, a consequência é a mesma que as pessoas sofriam antes, quando não havia o tratamento. É o risco de morte. Diabetes mata. Hipertensão mata. Então, é muito importante que haja a garantia de que essas pessoas continuarão tendo acesso a esses medicamentos. E são tratamentos continuados. Não é que o sujeito vai lá uma vez por ano, pega um remedinho ali, numa crise e tal. Ele tem de tomar permanentemente, às vezes a vida toda. Principalmente no caso de hipertensão e diabetes. E no caso da asma, é uma crise terrível. E que também já reduziu o número de anos de muita gente. Porque é debilitante. Hoje em dia, você tem todas as condições de a pessoa ter uma vida saudável, normal. Além dos tratamentos, aos medicamentos. Ou seja, um tratamento em casa. Ela tomando o medicamento, está tudo sob controle. E claro, se há algum problema eventual, fora do esperado, aí o médico está lá. E também com toda a possibilidade de reduzir danos, de tratar aquilo. 21 milhões de brasileiros. Como é que você corta 59% de um programa como esse? Qual a lógica disso? Alguém pode dizer, né, no liberalismo de jardim da infância, é muito comum esse tipo de argumento, né? Não vamos nem discutir isso. É uma opinião, tá certo. Só que não cabe ao governo decidir se isso é assim ou não. É lei. E mais, é uma lei, esse programa existe a partir de uma lei, e essa lei tem base em princípios constitucionais. Que é exatamente, na medida do possível, inclusive com esse tipo de programa, o Estado tentar fazer aquilo que o salário não garante, aquilo que a aposentadoria não garante, aquilo que a pensão nem de longe garante. Você tem esses programas. E claro, para aqueles que estão fora do mercado, que não tem salário, que não tem renda. Nós já dissemos aqui, isso foi até assunto de debate dos candidatos, de entrevista dos candidatos à presidência. Eu até mencionei aqui outro dia o Ciro Gomes, que ele tem enfatizado isso corretamente. Se a coisa continuar nessa toada, daqui a pouco, estamos falando aí de quê? 15 anos, 20 anos. Nós vamos nos deparar com cerca de 50 milhões de brasileiros já idosos, sem aposentadoria, sem pensão. E aí? Mas mesmo aqueles que têm trabalho, que têm salário, eles têm esses programas, porque esses medicamentos são caros, não são baratos. Você ter de tomar um medicamento para diabetes, para
hipertensão, não uma vez por ano, tomar todo dia. São medicamentos caros, isso no final do mês tem um peso gigantesco em qualquer orçamento médio do brasileiro. Então, o poder, os representantes fizeram a lei no sentido de haver esse tipo de programa. Como há o programa assistencial em dinheiro, como há o programa assistencial em alimentos, né? Vários estados têm, prefeituras têm, há o programa assistencial que cuida do fornecimento de remédios. E este ano, porque a grana chegava aí a 2 bilhões e 40 milhões de reais? Não é porque alguém falou, pô, vamos colocar 2 bilhões e 40 milhões? Não. A necessidade, você vai fazendo projeções, o programa vai crescendo, mais gente demanda. Então você vai fazendo projeções para o ano seguinte de acordo com a receita. E aí você corta quase 60% desse dinheiro para o ano seguinte, quando a demanda será maior. Ah, mas é uma demanda inconstante? Não. Não é. Ela cresce. O único movimento que ela faz é para cima. Essa demanda de remédios. Então imaginar que um corte desse não vai ter efeito num programa que já tem problemas. Não é que está funcionando maravilhosamente. Já há problemas, já há dificuldade para a obtenção de alguns remédios. Já há dificuldade. E aí, os caras resolvem fazer esse corte. Ou seja, os problemas aumentarão consideravelmente. Claro que as pessoas, quando leem ou ouvem críticas do sindicato da indústria farmacêutica, né, o Sindusfarma, de que o impacto será muito negativo, o Sindusfarma dizendo que estudos demonstram que o programa tem ajudado uma grande parcela da população, especialmente de baixa renda, para que possam seguir corretamente tratamentos de doenças crônicas e de larga incidência. O sujeito pode dizer, mas é a indústria. O governo deve comprar caminhões de remédios, então ter um comprador permanente como esse, que compra essa quantidade gigantesca, é claro que os preços são outros, é óbvio, mais baratos, muito mais baratos, pela quantidade, mas é um grande negócio. Não. O que vem, esse alerta que vem da indústria, é o mesmo dos especialistas, de médicos, de gente que está no SUS, que atende pelo SUS, que cuida, inclusive, da administração do SUS em alguma esfera, por exemplo, municipal. E o impacto é violento. E é bom lembrar que esse impacto não é só o sujeito que vai lá buscar o remédio para diabetes e não acha, para pressão alta e hipertensão, não acha, para asma e não acha. Não é só isso. Ele vai comprar, porque aí ele passa a ter duas opções. Dar um jeito de comprar, substituir um outro gasto, eliminar um outro gasto que ele tem para comprar remédio, para combater a doença, ou nada fazer. Fica sem o remédio e vê o que acontece. Ele não tem opção. Ele não tem opção. O programa para socorrê-lo é esse. E já é um programa com problemas, que não atende adequadamente toda a demanda. E você corta mais da metade? E aí o que acontece? Essa pessoa vai deixar de consumir algo. Perceba que até o impacto econômico, estamos falando de 21 milhões de brasileiros, que para adquirirem o remédio, se eles não conseguem nesse programa, suponhamos que com esse corte nós tenhamos aí 13 milhões conseguindo o remédio.
e 8 milhões sem conseguir o medicamento adequado. Olha o impacto que haverá, inclusive na economia, porque essas pessoas terão de deixar de comprar outra coisa, às vezes até reduzindo comida, etc., para comprar remédio. Ou então, não vão deixar nada, não vão cortar nada e vão sucumbir ali, esperar para ver o que acontece sem o remédio. Aí há uma terceira possibilidade. Na verdade, mais do que possibilidade, é uma decorrência natural. O sujeito vai se internar no SUS para ter o medicamento. Ele vai procurar uma internação para que ele possa ter o medicamento. O que vai provocar uma demanda naquilo que já está no topo. A demanda das pessoas pelo serviço público de saúde. Então, na verdade, o retorno disso estamos falando só de grana. O mais importante é o aspecto humano. Já abordamos aqui, mas vejam o aspecto financeiro para o governo. Todos os governos, o federal, os estaduais, os municipais, eles vivem do que a sociedade produz, do que ela vende, do que ela consome, da riqueza que ela produz. O Estado tem uma participação compulsória, imposta à sociedade, uma participação para garantir a existência do Estado, já que a sociedade concorda que o Estado é necessário, e é. Pois bem, quanto menos consumo houver, haverá menos produção, o governo arrecada menos. Mas havendo menos consumo, menos venda, pois, e menos produção industrial, haverá menos emprego. A renda desaba. Isso produz mais achatamento no consumo, menos arrecadação para todos os governos. E, claro, com uma demanda por serviços públicos maior, uma demanda no SUS, por exemplo. Então, é uma conta muito mal feita, imediatista. Tá bom, mas por que Paulo Guedes e sua equipe decidiram fazer esse corte? Porque está previsto, não acreditem que ficará nisso, mas está previsto para o orçamento, para a parte do orçamento relativa às emendas parlamentares, está prevista a liberação de bilhões de reais. No caso de emendas de relator, o pontapé inicial, isso aí vai para o parlamento. Vai para o parlamento, o troço vai engrossar, vai aumentar. Mas hoje, o pontapé inicial, né, aquilo que o Ministério da Economia jogou no papelzinho lá no Congresso, fala em 10 bilhões de reais para emendas de relator. Desses 10, 9 devem ser para a saúde. Olha só. E aí o sujeito fala, pô, não está resolvido. Corta aqui, mas aí chega o deputado com a sua emenda e coloca dinheiro no programa Farmácia Popular. Pronto. É só um exercício contábil. Infelizmente não é. Infelizmente, o deputado não enxerga o Farmácia Popular como algo que ele possa lá na frente chegar para os eleitores dizendo: eu trouxe para vocês os remédios gratuitos que vocês encontram no Farmácia Popular. Que é um programa permanente. Ele opta por algo com muito mais visibilidade, onde é possível, inclusive, fazer um palanque de inauguração. É um posto de saúde, é um novo equipamento. É bom, sim. O problema é que muitas vezes a demanda, a necessidade, não é aquela. Já tem o posto de saúde.
já tem naquela cidade, naquele vilarejo, naquela cidade grande, você já tem os postos necessários, as instalações necessárias. Eles estão precisando de remédio. Ou, às vezes, constroem um hospital e dizem para o prefeito, bom, agora você equipa. Porque não adianta você ter um hospital, tá lá escrito Hospital Municipal, tem uma plaquinha, né? A construção desse hospital só foi possível por causa do trabalho do deputado tal. Mas não adianta você ter lá o prédio e a placa, você tem de ter equipamento lá dentro. Aquilo não é um abrigo, é um hospital, é preciso condições de atendimento. E às vezes a prefeitura não tem os recursos. E você tem vários municípios, os hospitais estão lá construídos, alguns já em deterioração pela ação do tempo. E não tem equipamento, ele não inaugura nunca. Mas o deputado fez a propaganda. Eu trouxe o hospital para cá. Isso quando é tudo com lisura, né? Porque há, claro, os episódios de corrupção. O sujeito leva o empreiteiro a tiracolo. Ou seja, consegui a verba para o hospital. Ó, meu amigo aqui constrói hospitais. Consegui a verba para a estrada. Coisas que têm muita visibilidade. Onde é que você vai pôr a placa no farmácia popular? Não tem. No remédio? Vai ficar alguém lá na porta dizendo, ó, quem trouxe esse remédio? Então os caras esquecem isso. A perda é inevitável, a não ser que o Congresso mude isso. E o Paulo Guedes jogou a bola, falou, não, tá com o Congresso, é onde tem de resolver esse tipo de coisa. Não, mas peraí, o Congresso vai se debruçar sobre uma proposta, e a proposta saiu do Ministério da Economia. Quem tem de responder pela proposta é o Ministério da Economia. Não estamos nem falando de execução orçamentária. Mas é basicamente, ó, este ano gastamos 2 bilhões com farmácia popular. O ano que vem vamos gastar 800 milhões. Essa é a proposta, Paulo Guedes. O Congresso pode mudar isso? Pode. Mas o ponto de partida da discussão é a sua proposta. E você propõe isso por causa das emendas de relator. E é bom lembrar que, no final das contas, as emendas de relator serão o resultado da soma das outras emendas, individuais, de comissão, coletivas, né? Comissão, bancada. Emendas de relator. Nasceu gigante porque já é uma decorrência da soma das outras emendas. Só que a única que não é impositiva. Não é impositiva ainda, como lembrou o ínclito Rodrigo Pacheco. Não é impositiva ainda. Mas vai ser a mais procurada. E aquela que mais agrada a quem tem o controle do dinheiro, seja no governo, seja no parlamento. A saber, hoje, seja o Ciro Nogueira, seja o Arthur Lira, seja o Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque a distribuição, ela não obedece aos critérios das outras emendas. Uma distribuição, por exemplo, você tem emendas individuais, cada parlamentar tem direito a tantos milhões. Pode atrasar a liberação, o motivo apresentado para que liberem para aquele troço lá pode ser discutido, não ser aprovado, tudo isso, como deve ser. Transparência, publicidade, possibilidade de fiscalização. Emenda de relator não tem nada disso. Você escolhe quem leva e vai levar quem é amigo, quem é próximo, vai levar o compadre, vai levar o amigo, o parente. Nós vimos aí emendas foram liberadas por tio do deputado, pro irmão do deputado, pro filho do deputado. Porra! Então, é por causa desse mecanismo novo e que atrai, como mel atrai formiga,
esse troço atrai os caras, porque, inclusive com as dificuldades que há para fiscalização, para transparência, para que digam simplesmente quem levou o dinheiro, para onde, né? Tanto que está no Supremo. Esse troço é que o Supremo é moroso, né? Vai empurrando a discussão com a barriga. Mas são coisas urgentes. No caso das populações indígenas, muitas e muitas vezes é uma questão de viver ou não viver, viver ou morrer. E aí você tem trabalho de gente que faz voluntariamente, as Forças Armadas, a Aeronáutica. O pessoal leva medicamento, onde não chega caminhão, não chega carro, não chega nada, só chega barco ou hidroavião, eles levam. Se não chegar um medicamento, qual a alternativa? A morte? E no caso aí do farmácia popular? Porque são doenças crônicas e que matam. Isso não é brincadeira, não. Tá com o Congresso a bola? Tá. Mas quem pintou a bola e determinou a pressão foi o governo. Foi o Paulo Guedes. Foi o governo que mandou essa bola para o Congresso Nacional. Ela pode ser devolvida completamente diferente. Mas a bola que mandaram, não é bola. É um objeto quadrado e cruel. Porque não é um dinheiro, tá bom, não tem jeito, vamos cortar. Não é figura de linguagem, é questão de vida ou morte para muita gente. Ronald.